você, qual é o tamanho de um abraço? Qual é o tamanho de um olhar? De um sorriso? A vida é feita de vários momentos, e eles podem ter o tamanho que você quiser. Um abraço pode ter o tamanho de uma saudade, de um até logo, ou de um eu consegui. Um olhar pode ter o tamanho de uma descoberta, de um amor incondicional, ou de um grande orgulho. O futuro também é assim. Ele pode ter o tamanho que você sonhar. É por ele que a PUC do Rio Grande do Sul pesquisa, inova e educa todos os dias. Pesquisas que contribuem com o desenvolvimento da sociedade. Inovação que nos ajuda a criar novas soluções para um novo mundo e educação para a vida das pessoas. É por isso que temos um campus do tamanho da nossa vontade de aprender, de descobrir e de ensinar cada vez mais. É por isso que nossa comunidade, nossos estudantes, professores, técnicos e profissionais de inúmeras áreas são incansáveis na busca do conhecimento e de soluções. E é assim que fazemos da PUC uma universidade do tamanho dos sonhos, dos abraços, dos olhares, dos sorrisos e das conquistas de quem acredita que o futuro tem apenas um tamanho: o tamanho que a gente quiser. Nos últimos 12 anos, a Messem se tornou o maior escritório de investimentos do Brasil. Com sedes em São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Caxias do Sul, são mais de 15 mil clientes atendidos, com mais de 10 bilhões em investimentos. Muito mais que um time de assessores que cuida do seu dinheiro, aqui tem um time de pessoas que ajuda você a cultivar o seu futuro. Experimente ter alguém ao seu lado pensando no que mais importa para você. Fale com a Messem. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. Olá, bem-vindos todos aqui à 8ª Feira de Carreiras 2020, um ano emblemático, um ano singular, pois nesse ano o formato será online com uma nova proposta: conectar as pessoas ao mercado de trabalho. Para isso, vamos ter que conectar nesse dia palestras nas áreas de comunicação, saúde, humanidades, tecnologia e negócios. O PUC Carreiras, tradicional, realizador desse evento, tem como propósito fortalecer o elo entre a universidade e o mundo do trabalho, desenvolvendo a empregabilidade dos nossos alunos, dos alumnos, né, dos já formados pela PUC do Rio Grande do Sul e a comunidade em geral. O serviço oferece vagas de estágios,
vagas efetivas, capacitações e um sólido trabalho de consultoria e aconselhamento de carreira. Eu sou Luiz Humberto Vilvoc, professor da Escola de Negócios da PUC e assessor da Superintendência de Inovação e Desenvolvimento desta gigantesca universidade que tenho muito orgulho de fazer parte, e serei, tenho a honra de ser o mediador da palestra Modelos de Negócios no Novo Normal para o mercado brasileiro e o mercado global. Ao lado da minha parceria aqui, um gaúcho de Bento, que está aí em São Paulo, um grande empreendedor, tem histórias fantásticas para compartilhar conosco, o meu amigo Alisson Paese, que é fundador e apresentador de um canal super bacana, super legal, que já indico aí para os meus alunos de empreendedorismo e inovação, chamado Foras de Série. Ele também é cofundador da plataforma de empreendedorismo Startse, que começou aqui, trabalhou no início da sua carreira aí na XP Investimentos, trabalhou numa grande empresa metalúrgica em Bento Gonçalves, é engenheiro de produção, de formação, eu também sou engenheiro, Alisson, então vamos aí fazer um papo bacana e tenho certeza que vamos passar esses próximos 30, 40 minutos aí de muitas trocas e de muitos recados aos nossos espectadores, Fica muito à vontade nesse nosso bate-papo. Bem-vindo, Alisson. Essa casa também é tua e com isso eu passo a tua palavra para te apresentar melhor, e começar essa conversa com os nossos amigos que estão aí nos prestigiando. Com você, Alisson. Boa, muito obrigado primeiro pelo convite, é uma honra para mim estar aqui e falar desse tema e falar com, enfim, todo mundo que está aqui com a gente. Eu gosto muito de falar, naturalmente tem um canal, mas é um papel que para mim já fazem 5 anos que faz parte da minha vida, levar essas mensagens que eu capto, que eu consigo traduzir com pessoas que são referência lá no canal, enfim, empreendedores e pessoas que construíram, de fato, viraram protagonistas da própria vida. Eu tento levar essa mensagem para o máximo possível de pessoas. Então, para mim, é sempre bom quando eu posso estar participando de eventos como esse. Principalmente com jovens, que estão iniciando, que, enfim, vão entrar nesse momento tão fundamental da vida. Então, para mim, é um prazer. Obrigado de novo pelo convite. Legal. Alisson, vou fazer um bate-papo aqui contigo, E a ideia é o seguinte: primeiro, eu sempre gosto, quando a gente está falando com pessoas empreendedoras, que é o teu caso, o que te fez pensar nessa veia empreendedora? O que te fez sair de uma posição como um bom técnico numa indústria, como engenheiro, e enveredar por essa área do protagonismo da sua própria carreira? Perfeito. E aí, obviamente, todos os perrengues, todos os desafios que a gente enfrenta ao longo desse processo. Eu sempre digo para ser empreendedor que não é a mesma coisa de ser empresário, essa é outra pauta que nós vamos falar aqui nessa nossa live, mas a gente precisa, digamos assim, ter gosto pelo trabalho, se trabalha muito mais, inclusive, porque o trabalho não nos abandona nunca, a gente está sempre pensando em formas de achar oportunidades, resolver alguns problemas, enfim. Como é que começou essa tua trajetória e que hoje tu traz inspiração através de trajetórias semelhantes à tua, Alisson? Então, acho que o que você falou, para mim, é a base de tudo, que é a diferença entre empresário e empreendedor. As pessoas confundem muito, elas entendem que empreendedor é quem tem um CNPJ e não necessariamente, Então, eu sempre fui empreendedor. Desde o meu primeiro trabalho, que eu nem sabia o que era essa palavra, eu já era um empreendedor. Por quê? Porque eu era um incansável já, eu não aceitava o status quo, eu queria melhorar as coisas, fazer diferente, colocar um pouco do que eu acreditava nos processos, em todas as empresas que eu passei. É óbvio que isso também trouxe uma linha bem tênue, porque você desafia o que já acontece, desafia a zona de conforto. Muitas vezes você também ultrapassa o limite, porque você quer, com ansiedade, colocar as coisas num tempo maior do que... num tempo antecipado do que seria o ideal. Mas, enfim, eu sempre fui esse cara, eu sempre corri atrás, e desde a indústria que eu entrei, como você falou, na indústria de aço, lá em Bento, que é uma indústria pesada, que não tem jovem, tem só pessoas mais velhas, que estão há anos fazendo o que fazem, que são mais
ter uma construção de carreira diferente. Desde aquela época, eu já desafiava tudo isso e queria implementar coisas novas, aprender, etc. Depois, na XP, a mesma coisa. E isso sempre fez parte de mim. Depois, em 2015, que eu fui entender, 2016, que eu fui entender que isso chamava ter o perfil empreendedor, né? Até então, eu não fazia ideia do que era isso, nem tinha um nome para isso. Mas é isso, eu acho que o ponto está muito mais na atitude do que de fato em ter um CNPJ ou não, ou em ter uma ideia de negócio ou não. As pessoas confundem muito com isso também, né? Que empreender precisa ter ideia, né? Para empreender você não precisa ter ideia, você precisa querer protagonizar a sua vida, resolver os problemas, né? E aí as ideias são meras ferramentas para isso. Mas só ter ideias geniais não adianta de nada. Assim, eu conheço milhares de pessoas que tiveram ideias geniais e não chegaram a lugar nenhum. Eu muitas vezes tive também e não consegui fazer nada com elas. Então, existe sim uma narrativa que o digital acelerou, que é a narrativa essa do empreendedor, que às vezes confunde as pessoas, né? Eu acho que tem muita gente que já é empreendedor e nem sabe, que já tem o perfil empreendedor e nem sabe. E aí a busca é isso, assim, se eu fosse definir o que é um empreendedor, que é como eu me vejo, é assim, eu protagonizo a minha vida, eu não terceirizo a minha vida para ninguém, nem para governo, nem para chefe, nem para fornecedor, nem para ninguém. Toda a responsabilidade é minha, das minhas escolhas, das minhas decisões. Perdão. Então, eu acho que para mim o perfil de empreender é esse. E não tem idade, né? Uhum. Eu acho que ele pode aparecer a qualquer momento. E as pessoas têm que se identificar e falar assim, opa, eu acho que eu tenho essa característica e aí sim começar a guiar a vida nesse sentido, né? Que aí sim é claro, se você tem o perfil empreendedor e você que vai trabalhar numa empresa mais tradicional, vai dar choque, vai dar problema, sem dúvida alguma. Então você precisa guiar a sua vida também para encontrar os lugares certos para onde você consiga colocar o seu potencial máximo em prática, né? Então eu sempre fui esse cara, sempre fui. Eu já, desde o começo, não foi uma descoberta no meio do caminho, não. Legal. E Alisson, a gente está falando muito da ideia de novos modelos, né, do chamado novo normal, com a pandemia. Nós temos aí um acirramento de pessoas desempregadas, né, que trabalhavam naquela economia mais tradicional, né? Nós chegamos aí a níveis recordes de desemprego no nosso país, mais de 14 milhões de pessoas. Muitas pessoas até com esses benefícios que foram ajudados, um acerto até nesse sentido, se descobriu que não tinham nem carteira de identidade, né? Ou seja, um monte de gente invisível que surge no nosso país de uma hora para outra, né? Esse país é um país continental, tu hoje moras e trabalhas em São Paulo, tem relacionamento no Brasil inteiro. Como é que tu vês esse, digamos assim, esse desafio atual, né? E a mudança de paradigmas em geral dos negócios, para que a gente aproveite essa ameaça, essa dificuldade adicional, transformando essa ameaça, como dizem os orientais, numa nova oportunidade, em uma forma de se reinventar e jogar o teu potencial todo para uma nova plataforma, como agora mesmo. Nós, na área de educação, nós tivemos que rapidamente evoluir para uma plataforma digital, tendo o compromisso de manter a qualidade, o nível de engajamento, a transferência de valor para os nossos alunos. Então, perfeito. Como é que tu vês isso, já que tu também atuas fortemente nesse mundo digital, né? O quanto a gente vai migrar mais para esse mundo digital, o quanto a gente vai recuperar o que a gente chama hoje de modelos híbridos, uma parte digital, uma parte ainda física. Se tu puder falar um pouquinho dessa conjuntura e a forma que tu está vendo aí esse negócio e como é que a gente pode adaptar os negócios atuais, seria muito legais. Então, enfim, joguei um monte de perguntas aí. Não, peguei a ideia, captei. Então, na verdade, assim, eu não acredito em um novo normal. Eu acredito que o que aconteceu foi que catalisou muita tendência que já estava rolando. A pandemia acelerou muita coisa que já estava a caminho, já estava acontecendo em micro-organismos, em nichos, acabou levando isso, um tsunami que levou isso para todo mundo. Então, assim, essa tendência do digital, pô, assim, qualquer negócio já tinha que estar pensando nisso. E o pensando não é abrir uma conta numa rede social. Né? Esse é um outro problema, é um outro desafio que a gente encontra muito. Assim, a gente faz consultoria para algumas empresas, ajudando elas a se comunicarem no digital, a criar uma estratégia digital. E as pessoas, elas olham muito para o tático, né? Qual que é o vídeo, qual que é a foto, qual que é a rede social da hora, qual que é...
mas quase nenhuma olha para a estratégia, assim, então assim, elas querem estar lá de qualquer jeito, mas não com estratégia. E isso é uma coisa que pega muito. A estratégia, eu acho que qualquer empresário devia estar olhando já para o digital, no mínimo olhando, no mínimo já dando uma atenção. Porque olha o que aconteceu agora, né? Veio um movimento que quem tinha, de certa forma, uma preparação absorveu o valor disso, né? Viu mais como oportunidade do que como um problema. Mas, enfim, assim, voltando ao fio da meada, eu acho que a gente não tem um novo normal, a gente tem uma aceleração de tendências que já vinham acontecendo, tanto nos modelos de negócio como nos modelos de trabalho. Assim, o modelo de trabalho já caminhava também mais para performance do que para controle, né? Então, assim, as empresas elas já estavam mais preocupadas em trabalhadores, colaboradores, executivos que entregassem os projetos, que resolvessem problemas, do que aqueles que cumprissem horário, daqueles que batessem ponto, daqueles que a gente está fugindo um pouco desse modelo industrial que está enraizado na gente, né? A gente não consegue fugir desse modelo, que é um modelo que de fato não extrai o melhor valor das pessoas, né? Funciona sim para modelo que é o modelo de fato industrial, mas para a maioria dos modelos de negócio, principalmente digitais, não funciona, ainda mais agora à distância, né? Como que você controla um time à distância? Não tem como, você vai infartar todo dia, basicamente é isso, porque você não vai ter esse controle. Então a gente já vinha caminhando para um modelo de performance, para um modelo de meritocracia, para um modelo de pessoas resolvendo problemas, trabalhando em times para resolver projetos específicos. E eu acho que isso tudo se acentuou demais, né? Acabou que as empresas não tiveram mais a escolha de sentar em cima dos processos que já há anos acontecem e falar assim, bom, enquanto esse processo me dá dinheiro e dá resultado, eu não vou mudar. Exato. O que aconteceu agora foi que ela não teve essa escolha mais, né? Porque ela falou assim, ou eu mudo agora, ou realmente, assim, eu vou ganhar eu vou ficar muito para trás, né? Eu vou perder e eu não vou conseguir me adaptar a esse modelo novo, porque, enfim, a exigência agora ela veio não só do modelo de trabalho, mas veio dos clientes, né? O cliente passou a pedir as coisas online, o cliente passou a pedir comida online, passou a fazer compra online. Então a exigência, e quem sobe a cadeia é sempre o cliente, né? Então, quando o cliente pede, a cadeia inteira vai ter que subir. E aí os empresários se viram nesse desafio. Mas, de novo, eu volto naquilo que eu falei antes. Mesmo os que não estavam preparados para isso, não tem escolha. Precisam entrar, se preparar e entrar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho... Enfim, cada um vai ter uma dificuldade maior. Isso é um fato. Mas a escolha... Mas a escolha de fazer tá com ele, sabe? E não tem muita saída. Eu não gosto de ser muito romântico de falar não, porque a verdade é essa, assim, tem que assumir, tem solução, sempre tem. Assim, claro que eu tô tirando casos extremos aqui, né? Sem extremismos de pessoas que vivem na miséria ou mas assim, para qualquer para qualquer outra camada tem solução, sempre tem, sempre tem. Eu queria resgatar aí uma parte da tua fala, justamente que é essa questão da formação de equipes. Eu vou te colocar aqui mais um bloquinho de perguntas e indagações que a gente fala e conversa com os nossos alunos na área de negócios, que é o novo papel das equipes e o protagonismo de cada indivíduo dentro das equipes, né? O que se dá? E aí tem digamos assim, duas estratégias importantes dentro da formação da equipe: a liderança, o papel da liderança, e o processo de comunicação, né, fazendo com que todo mundo se engaje e se comprometa nesse processo, não naquela visão comando-controle industrial, taylorista, né, mas nessa visão de comprometimento, de cada um assumir a sua responsabilidade e se doar. Pegando esse exercício, e gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso, porque hoje a tua organização não é só tu o protagonista, né? Tu tem um time de colaboradores que estão juntos e que assumem a empresa como também sendo parte de si. Como é que tu vês isso hoje em formação de trabalhos e em formação de carreira numa universidade como a nossa ou as universidades aí do nosso país? Ou seja, quanto dessas habilidades que a gente chama hoje de soft skills, habilidades comportamentais, são extremamente tanto importantes quanto as habilidades instrumentais, que a gente chama de hard skills, né? De saber usar os fundamentos da nossa área de
de expertise, de formação. O quanto é importante o trabalho em grupo, o quanto é importante a comunicação, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de clima organizacional. Sim. Muito, assim, eu acho que a gente está tendo, acredito que a gente está tendo uma mudança no ecossistema inteiro, né? Assim, porque não adianta só as pessoas se preocuparem mais com soft skills se a empresa não se preocupar com as soft skills também. Então, o que eu vejo ainda é muito embate entre a empresa olhar para um lugar e o colaborador para outro. Por isso que, para mim, não existe melhor forma de liderança do que alinhamento. Não existe. Assim, para mim, minha experiência própria, nada supera um bom alinhamento. Nada. Eu não acredito nessa história de líder na frente. Para mim, o líder ele tem que dar as armas e dar a armadura e dar o suporte para as pessoas enfrentarem os problemas e não ficar na frente como escudo de problema. Assim, eu tenho essa visão muito clara, porque na hora que o líder sai, tá todo mundo fraco. Todo mundo assim, não ficou forte, não criou massa. Exato. Então, eu acredito muito em alinhamento. E uma coisa que eu aprendi muito eu vim do mercado financeiro, o alinhamento no mercado financeiro é um só, né? Meritocracia, partnership, bônus, é isso, é praticamente financeiro, né? 90% financeiro. E funcionou para mim, por um tempo me engajou bem, e eu acho que engaja muita gente, mas pensando num modelo mais harmonizado com os outros modelos de negócio, eu acho que não dá para ser só um alinhamento dentro de uma empresa. Eu acho que existe, sim, um alinhamento de cultura, um fit de cultura, que a gente tanto fala há tantos anos, mas existe, para mim, agora um alinhamento individual. Não é colocar todas as pessoas... eu vejo muita gente falando ainda, para eu contratar alguém aqui, eu preciso ter um alinhamento de fit completo. A pessoa tem que ter o mesmo objetivo que a empresa. Puta, eu não acredito nisso. Eu acho que a pessoa tem que estar olhando para a mesma direção, a pessoa tem que, sim, querer a mesma coisa que a companhia quer como um propósito, como geração de valor, mas a pessoa tem os alinhamentos individuais dela, os objetivos dela. E isso ela não tem que corromper para trabalhar numa empresa. Ela não tem que entregar isso para o empresário. E para mim, hoje falta muito dos líderes das empresas, os recrutadores, os gestores, fazerem esses alinhamentos individuais. Que é entender o que de fato importa para aquela pessoa, para aquela jornada que ela quer estabelecer. Então, para mim, está muito baseado nisso, um novo modelo de trabalho, de negócio. E claro que isso está quase 100% baseado em soft skill, né? Em comportamento, em comunicação, em conseguir se expressar, ser autêntico, conseguir passar essa confiança, conseguir ter, enfim, todos esses pontos que vão entre valores e soft skills. Porque para mim hard skill é pílula. Sim, eu juro, para mim é muito pílula. O que está me doendo agora? É isso, então deixa eu tomar essa pílula. O que eu preciso aprender agora? Preciso aprender agora a fazer mídia no Facebook? Ok, vou aprender isso agora. O que eu preciso aprender agora? Agora eu preciso aprender a fazer vídeo? Beleza, vou aprender isso a fazer... Para mim, hard skill é isso. Eu só estudo assim. Não existe... assim, não tem nada mais que eu estude o todo para consumir uma coisa. Eu estudo só aquela coisa. E com o meu dia a dia, com as necessidades do meu dia a dia. Porque a gente sabe, né, que se a gente não aplica, a gente não aprende. Assim, eu tenho muito isso na minha cabeça. Não adianta... Eu vejo muita gente que quer entrar nesse universo de empreender, que estuda, vê vídeo, referência, case, mentoria, etc., e não aplica nada. Não adiantou de nada, assim, basicamente é isso. Assim. Na hora que der a confusão do dia a dia, você não vai lembrar disso. Você não vai lembrar, deixa eu lembrei daquele livro, que não vai. Então, assim, a prática ela é o exercício vencedor em tudo isso. Claro que é uma prática com preparação, né? Tem que ter um mínimo de preparação para fazer isso. Mas, falando em... Eu acho que... Isso pode começar... quanto antes. Da carreira lá como estudante, ou seja, eu sempre falo. Quanto o antes. estudante já está montando o seu portfólio. Exato. Né? Que é o que eu ia... Você falou de faculdade, uma coisa que eu não aproveitei muito, porque eu trabalhava já, assim, muito no começo da minha carreira, não é desculpa, mas é também... foi usar a plataforma que a faculdade é para construção de relacionamento, para construção até de negócio, de ideias de negócio, consolidação de validação de ideias, enfim, ponte para networking de vários... Enfim, você consegue alavancar muita coisa já na faculdade,
Mas tem que fazer, né? Tem que ir atrás, tem que ter esse insumo, né? Tem que ter essa vontade de fazer, a vontade de procurar algo, porque senão você pode também não fazer nada, né? A faculdade, você pode ir lá sentar e ficar consumindo, ouvindo todo aquele conteúdo e de fato não aplicar nada. Mas você já pode ir aplicando e eu acho fundamental, assim. Eu te confesso que uma coisa que me assustou muito quando eu cheguei em São Paulo com a XP, eu comecei a montar meu time aqui em São Paulo e eu comecei a chamar pessoas para entrevistar. E aí pessoas vindo do INSPER, GV, etc. Assim, com 25 anos eu nunca tinha trabalhado na vida. Eu fiquei apavorado, eu juro, eu fiquei assustado. Falei assim, não é possível. Eu juro, e não foi só uma. Eram pessoas que estavam assim, bom, ano que vem, final do ano eu me formo e eu estou tentando entender para onde eu vou. E a minha cabeça, o que eu pensava era, meu amigo, você já está sendo atropelado por esse tsunami, agora você vai ter que nadar contra essa maré até encontrar uma margem e conseguir, enfim, vai ficar muito mais difícil. Por que não começar antes, né? Olha o quanto a gente perde aí falando como produção mesmo, produção do Brasil, quanto a gente perde quando os jovens eles não fazem esse modelo híbrido de estudar e já praticar algo, independente do que for, não precisa ser uma empresa, o que for. Então eu acredito muito sim em fazer o modelo de, enquanto você está na faculdade, você já começar, enfim, a pensar e executar muito mais do que pensar, ideias de negócio, construir relações, entender como funciona. Histórias. Entender como funciona a lógica do mercado, porque é isso que mais importa, assim, como que os mercados funcionam. E aí o digital ajuda muito nisso, né? Porque fica muito mais prático hoje você colocar tudo isso no mundo, né? Porque você consegue fazer isso de casa, online, à distância, testar e validar as coisas com muito mais rapidez, né? Ter dados muito mais rápidos, porque é isso, né? O digital dá o mesmo trabalho que o offline, talvez até mais. Mas a diferença é que ele te traz dados com quase real time, então você consegue ir guiando e construindo o seu caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já temos pessoas aqui animadas com nossa conversa, com a tua inspiração, e uma pergunta surgiu aqui, ó. Qual foi a história mais impactante, né, que tu conseguisses coletar durante esses anos aí, desde 2014, nos fóruns de série, né? Que história tu guarda com carinho e que foi emblemática nessa trajetória de mostrar referenciais para as pessoas? Essa pergunta sempre aparece e ela é difícil, assim, não é nem um pouco... Ela é difícil porque eu cuidei com tanto carinho de cada história que eu fiz, mas tanto carinho que, assim, é difícil eu falar... em todas elas eu cuidei, assim, realmente com muito carinho. Mas, assim, tem uma que me marcou muito, eu não vou mentir, que foi a com Marcos Pontes. Assim, quem não sabe, o ministro que foi o nosso astronauta, né? Que, enfim, já quando você fala a palavra astronauta, todo mundo já entende que isso é um grande feito. E eu tinha isso na minha mente, já sabia. Eu gosto muito enfim, de estudar isso, etc., de pesquisar. Sou um pesquisador dos programas espaciais, etc. Sempre fui com muito afinco, mas eu nunca tinha escutado a história dele de verdade. E quando eu sentei, e uma coisa que eu fiz em todas as entrevistas foi, eu nunca me preparei para nenhuma entrevista. Eu sei lá se isso é uma boa dica que eu estou dando, mas eu nunca me preparei. E tem um motivo isso. Eu não sou entrevistador, eu não sou jornalista. Eu não queria fazer uma entrevista. Eu queria sentar lá, eu queria sentar e ouvir o que a pessoa tinha para falar. E se eu já soubesse o que ela ia falar, se eu já tivesse premeditado, eu não ia ter o sentimento que eu tive em todas essas entrevistas. Exato. Então, e isso volta para a pessoa que está falando, e aí a conversa fica demais. É por isso que se você assistir os vídeos do Fora Série, você vai ver que tem muito sentimento nos vídeos. É por isso. Se fosse uma entrevista, ela ia estar muito fria. Então, eu não me preparei para ir com essa com o Marcos Pontes. Eu não estudei para entender como que foi que ele entrou na NASA, como que foi esse processo. Eu não sabia absolutamente nada. Eles vão ver o que vai dar. Eu sentei e ouvi. E eu vou te falar que acabou a história, a gente estava em 5, acho, da time, estava todo mundo chorando. E não pelo romantismo, assim, mas porque a batalha. Esse cara... Exato. Esse cara, ele enfrentou um negócio que 99% das pessoas desistem, sabe? E aí, quando você vê um cara que enfrentou e conseguiu, é bonito demais, sabe? E aquilo me marcou muito, assim, muito, muito, muito. E eu nunca mais esqueci. Mas tem outras várias que me marcaram. Mas essa foi, assim, muito especial, porque o clima que se estabeleceu ali na sala acabou, assim, tava todo mundo em silêncio e admirando, assim, a história dele. Uma coisa
que é interessante quando a gente vê as histórias dos empreendedores, eles têm uma satisfação muito bacana, muito genuína de passar a sua trajetória, né? E eles vibram não só com os acertos, quanto os perrengues que passaram, e eles falam com detalhes dos perrengues, justamente, Total. pô, eu cheguei lá, eu sou normal como qualquer outro, e consegui chegar a conquistar alguma coisa que nem eu estava pensando que ia chegar, né? Perfeito. Então, tu vês isso como um padrão aí interessante? Ou seja, as pessoas que tu chamas e que criam esse clima super amistoso, super friendly, né? Eh, Uhum. no compartilhar a sua história, ela é mais ou menos um padrão para esse tipo de Sim, gente que acredita no seu potencial, que cria sua capacidade de resistência para enfrentar esses perrengues? O que que tu total. sobre isso? Você falou uma coisa que eu queria só reforçar que é muito importante. Uma pergunta que sempre aparece para mim é o que os fora de série têm em comum. A gente acabou de falar do Marcos Pontes, ele não é um empreendedor de negócios, né? Mas ele é um empreendedor. Ele tem atitude de empreendedor. Mas o que eles têm em comum? E com certeza é uma coisa só, e ela se chama todos eles, independente da origem, do meio, de qualquer coisa, passaram por grandes dificuldades. Todos eles. E por que eles chegaram lá? Porque é nessas dificuldades que a maioria desiste. É ali a grande barreira. Ali é o Vale da Morte, né, que a gente estava falando antes, professor. É. Ali é onde a maioria desiste. E eles passaram. Eles continuaram. Qual que é o diferencial deles? Eles continuaram, só isso. Eles não são mais inteligentes, eles não são especiais, eles sim são mais resilientes, eles resistiram mais, porque é difícil, é muito difícil empreender, muito empreender na vida, né? Querer transformar, é muito difícil. Você, obviamente, é uma jornada quase solitária. Então, eu queria reforçar porque isso é uma característica que eles têm em comum, assim, nenhum deles foi fácil, mesmo para aqueles que nasceram ricos já. Mas tem gente que nasceu, mesmo esses tiveram problemas tão grandes quanto a riqueza É deles. ruim, né? Porque tu traz uma carga que tu tem que dar certo, né? Exato. A família deu certo e tu E tem os que dar problemas vêm do tamanho da sua riqueza, né? Você sabe. O exatamente. problema não vem pequeno, né? Quando você é grande, você toma risco grande e aí o problema vem grande. Então, E tem uma esse reputação a zelar ainda, né? O cara tá total, muito começando devagar, tá começando lá embaixo, ele erra, bom, faz parte. total. Agora o cara que tá lá em cima não pode errar, né? É, e quanto Essa linha, fala, Alisson, diga. tem uma pergunta aqui do Sadi que eu acho que é bem Ah, complementar ao que você está falando. Bom, a gente deu um shutdown aí, né, com a pandemia. sim. Março, a coisa muda radicalmente. Não é assim, digamos assim, linear, incremental, não, pum, né? Cai sistema, as empresas aéreas vêm à falência, as pessoas deixam de se movimentar, quem conseguiu arrecadar seus filhos que estavam em intercâmbio conseguiu, a gente não consegue mais viajar, ou seja, várias situações bastante abruptas aconteceram, né? Uhum. E para alguns foram quase que mudanças fatais, né? Ou seja, muita quebradeira. O Sebrae coloca aí em torno de 700 a 1 milhão de Uhum. empresas fechando, né? Porque não Uhum. consegue sustentar folha de pagamentos, modelo de negócio não sobrevive. O cara é proibido, inclusive, de abrir a sua porta, né? Para Sim. apresentar. E tu tocasse uma coisa muito legal aqui. Estou tentando fazer um casamento com a pergunta do Alisson, que é, bom, face a essa enorme dificuldade, né, há aqui uma prova de fogo para o universo. Né? Estou falando Uhum. isso do Japão, não é mais do Oiapoque ao Chuí, né? É do Japão a Madagascar, passando pela Islândia e caindo ali no Chile, no Panamá. Ou seja, o mundo inteiro está nesse negócio. Né? O mundo inteiro foi pego meio que de surpresa ou subestimando o que viria, né, a acontecer. Né? É, Perfeito. isso pode, e aí é uma questão, um certo exercício de mãe de Ná aqui, de futurologia. Aham. Isso pode ser uma oportunidade interessante para um perfil brasileiro que se vira nos 30, que tem essa capacidade criativa, que do limão faz a limonada. Tu achas que, por exemplo, muitas dessas empresas que tiveram portas fechadas vão conseguir voltar e se reerguer e se reestruturar, se reinventar em outros processos? Como é que a gente vai fazer isso? Esse negócio vai ser ajudado por alguém? Qual é a
percepção sobre isso? Vai levar muito tempo? O modelo é o tal do V, é o W, é o U, sabe? Coisas que os economistas adoram de falar, né, no mundo dinâmico. Total. Como é que tu vês esse futuro pela frente aí? Tá. Vamos lá. Primeiro, assim, se tem uma pessoa que não mudou de opinião algumas vezes durante a pandemia, é porque é mal informada, né? Porque a gente tem já um período longo nisso e muita coisa aconteceu. Então, obviamente, eu já mudei de opinião algumas vezes, mas eu tenho uma precisão em algumas coisas que eu penso. Eu vou falar delas. Primeiro, assim, vamos lá. As empresas que tiveram que fechar as portas, que enfim, foram extremamente afetadas, o problema não foi a pandemia. Assim, o problema já existia. Podia ser a pandemia, podia ser um vírus pela internet, podia ser, enfim, o que fosse, qualquer coisa que impactasse aquele negócio iria ocasionar enfim, fechamento de portas. Então a gente tem um outro problema ali que é uma outra causa, que para mim são duas. Primeiro, a falta de preparo para empreender, e aí, claro, alguns não empreendem por escolha, e sim por necessidade, então, obviamente, eu estou considerando isso. E a outra é que a falta de um ecossistema que favoreça o empreender aqui no Brasil. E o ecossistema que eu falo é completo, né? Desde o crédito, que não chega, o crédito chega só nos comerciais de televisão, mas na realidade ele não chega no pequeno empresário, né? Assim, ele não... o banco só empresta dinheiro para quem tem capacidade de pagar, ele não empresta para quem não tem. Então o dinheiro vai sempre para os mesmos negócios, que são os negócios mais fortes, que acabam ficando mais fortes ainda, que foi o que aconteceu no varejo, né? As empresas de varejo elas têm uma oportunidade de consolidar o mercado inteiro quase, as grandes marcas, porque elas estão muito fortes. A recuperação do varejo, para mim, no curto prazo, é em V mesmo, assim, a gente está vendo, porque a classe média alta vai consumir muito, né? A gente viu agora na Black Friday da Amazon, etc. Enfim, então, para mim, a gente tem uma causa que é recorrente, que é os empresários por necessidade, os empreendedores por necessidade, estão lá frágeis a qualquer tipo de movimento especial, assim como a pandemia foi. Então, é um sinal de alerta. E hoje, passados o quê? Sei lá, abril, faz 6 meses, 7 meses de pandemia, esse cara já fechou as portas lá em abril. Ele já está em outra, entendeu? Assim, ele já está fazendo outra coisa, porque senão já tinha morrido de fome, entendeu? Assim, não tem... eu vejo muita gente pensando, nossa, mas essas pessoas... Não, meu amigo, quem resistiu 6 meses é os caras fortes. Os fracos já nos primeiros meses, se eu não me engano, até eu fiz um podcast com a turma do Sebrae esses dias, e eles falaram que a média de caixa das empresas brasileiras é 28 dias. Então, as empresas tinham 28 dias de caixa. Então, assim, esse cara já se virou. A gente precisa pensar em sim, beleza, como que a gente cria uma plataforma para quem ainda está de pé, mas está chegando próximo do limite, para quem a gente pode salvar ainda. E aí eu acho que tem um desafio grande em relação a todos os programas de apoio que estão tendo, e como eu disse, o dinheiro não chega nessas pessoas. E uma coisa que eu vejo muito esses empresários que resistiram esses 6 meses, muitos deles não estão fazendo nada ainda. Estão só reclamando em rede social, enchendo o saco, e isso não vai resolver, entendeu? Assim, me desculpa, mas não vai. Já devia estar agindo. Tem que agir rápido, tem que ser muito rápido. O primeiro mês, realmente, foi uma pancada. Até eu não fiquei zonzo no primeiro mês. Depois, tem que se mexer. E assim, não tem desculpa. Porque hoje em dia, para você ir para o digital, não custa uma fortuna de dinheiro. Não custa. Não custa. Ah, mas eu não sei como ir. Tem conteúdo gratuito sobre isso de todos os jeitos, gostos e tipos na internet. Sim, não existe melhor escola para você absorver informação para empreender no digital do que a própria internet. O YouTube, eu que sou um cara que vive do YouTube, no YouTube tem qualquer coisa. Agora, não dá para ficar paralisado, não dá para ter preguiça, não dá para ficar na zona de conforto, não dá... Aí que entra o perfil do empreendedor. Quem é empreendedor já está se virando, já é aquelas histórias que a gente vê. Há 2 meses atrás estava com a empresa quebrando, agora já encontrou um novo modelo de fazer negócio. E quem já tem cliente, já tinha um negócio, a saída é os clientes. A saída é falar com esses clientes e ver para onde eles estão indo, onde eles estão no digital, o que eles estão consumindo e se adaptar com eles. Eu sempre falo isso. Não existe melhor consultoria para um pequeno negócio do que os próprios clientes. Nenhuma consultoria vai ser melhor que os próprios clientes. Porque é eles que estão ali. Esse teu ponto aí
super lição aprendida aí com a tua generosidade aqui Eu de saio passar, falando, né? né? Pela consultoria que tu tem nesse mundo aí que tu vem Sim. exercendo. E aí, nesse sentido, até aprofundando um pouco mais do que tu está Aham. colocando, tem uma questão que eu acho que é importante com o advento da internet, que se, por um lado, a gente democratizou a informação e ter acesso a várias fontes, gerou um certo problema de selecionar aquela que é relevante, aquela que realmente Perfeito. faz sentido, daquela que é fake, daquela que é pega ratão, né, no bom português, na gíria aqui, né, Sim, sim. daquela que vai te passar um conversê lá, uma adoração de pílula, né, e vai te vender um livrinho de ser feliz em 5 minutos, emagrecer Exato. em 2 dias 10 quilos, ou seja, essas fórmulas mágicas, né, que tem gente que ainda insiste em entrar nessas áreas. Como é, Alisson, que a gente consegue, digamos assim, enxergar dentro de um YouTube, que é onde a área, que a plataforma que tu navegas, que aquela informação ela é relevante e ela é interessante e ela vai ser útil para mim? Como é que eu faço essa curadoria dentro da minha casa, navegando nos 5.000, digito lá uma palavra-chave, vem 5.000 referências, geralmente as primeiras nem necessariamente são as de mérito, é porque o cara pagou para poder estar ali na frente, né? Então, quais as dicas aí que tu pode passar para os nossos queridos ouvintes aí? Perfeito. Então, o digital é um lugar que é onde fica a embalagem, né, das pessoas, dos projetos, e lá você tem a embalagem. E aí, como você falou, tem de tudo. Tem pessoas que, de fato, têm muita autoridade no que fazem, falam e tem muito o que passar, e tem alguns gurus que nasceram no digital e aprenderam a faturar vendendo essa ideia de que eles sabem como salvar a vida das pessoas, como transformar negócio e tal. Tem de tudo. Assim, não existe muito jeito a não ser você, de fato, pesquisar a fundo e acompanhar os criadores, os gurus, os especialistas que você segue. O problema é a ansiedade, né? E esses caras, eu também uso isso. No digital, tudo é muito pensado, né? Quem trabalha profissionalmente no digital. Então, assim, desde da legenda de um post, a headline de um blog, tudo isso já é pensado para te captar, para captar a sua atenção. Tudo isso, gatilhos emocionais, quem não conhece, acho que precisa estudar muito, né? Ler sobre isso para ficar preparado e não cair. Arquétipos, enfim, as pessoas estão. É um monte de armadilhas para te pegar. Para te pegar para coisa boa e para te pegar para coisa ruim. Então você precisa desenvolver uma capacidade de analisar isso. E nada vai te ajudar a não ser você desenvolver ela e você dedicar tempo a isso, né? Assim, não dá para você ler uma headline no desespero e falar assim, porque esse é o ponto, né? Eles pegam você no desespero, né? Então, assim, você tá lá na internet procurando alguma coisa. As pessoas estão sempre buscando a solução para algo, para alguma dor, algum medo, alguma necessidade. Uma então, solução milagrosa, né? Como colocar uma empresa no digital. Aí aparece lá, aprenda a colocar sua empresa no digital em 10 dias, aprenda com o melhor. Assim, vai aparecer. O que você botar no Google vai aparecer. Se você botar como emagrecer comendo chocolate, vai aparecer. Se você botar como emagrecer não comendo chocolate, vai aparecer também. Então você precisa desenvolver uma capacidade de analisar isso. E isso você só faz estudando, se aprofundando. Você encontrou um especialista, gostou da headline, segue ele por uns dias, não compra nada, acompanha os vídeos, ouve o que as pessoas estão falando, lê comentário. O melhor lugar é ler comentário. É tipo um reclame aqui, né, das redes sociais, né? É assim, ler os comentários que você já vai entender, já vai ver se tem algum potencial. Mas tem que pesquisar, né? O problema é que as pessoas não querem mais pesquisar nada, né? Elas querem a solução na hora. E aí tá todo mundo muito preguiçoso. O digital deixou todo mundo muito preguiçoso. Então, tem uma outra coisa bem interessante que é esse movimento das redes sociais, ou seja, vamos imaginar que a gente possa criar confrarias. Antigamente, ou até hoje, nós temos as federações, né, de segmentos econômicos que se reúnem, chamam palestrantes, escutam, se capacitam, trocam ideias. Hoje tu tem um negócio chamado WhatsApp, quer dizer, rapidamente, 50 caras dialogando e trocando informação. Tu achas que isso aí funciona para desenvolvimento de negócios? Total, tá louco. Muito, 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 assim. Fica esse dilema até... A rede, né, do Facebook, do Insta, é uma rede de pessoas que se conhecem, que compartilham dores, né, e que vão fazendo esse processo de ajuda solidária, né? Total. Não, eu acho essencial, assim, eu ia falar aqui, né, tá
tá quente o tema do dilema das redes, do documentário do Netflix, que fala sobre o mau uso das redes sociais. Só que para mim, o mau uso ou o bom uso depende de você aí que usa, entendeu? É que você que está usando. Tem tanta coisa boa quanto coisa ruim na internet. Assim, agora, como você usa isso e como você usa a caixinha lá onde você pode digitar o que você quer falar também influencia muito nisso. Não é o algoritmo que faz isso. Quem faz é você que usa, é a gente que usa. Assim, o algoritmo ele vai trabalhar para potencializar o negócio dessas plataformas, as big techs, mas não é ele. E aí, assim, se você sabe usar isso para o bem, sabe usar isso para construir coisas de valor, eu uso isso há 5 anos, pô, tem um potencial absurdo, né? Eu me conectei com as pessoas que eu nunca imaginei que me conectaria via WhatsApp. Troquei uma ideia no WhatsApp. Pessoas que eu achei que nunca iriam nem responder um e-mail meu, me deu o celular. Assim, não tem nada mais íntimo que isso. Exato. Então tem que usar, mas é isso, assim, tudo vai de como você usa, né? De como você constrói a sua autoridade, como você constrói a sua reputação. Eu construí uma reputação falando com todos esses fora de série, sempre respeitando todo mundo, sempre nunca usando a imagem deles para ganhar nenhum tipo de benefício, fazendo sim o que eu me comprometi desde o início, nunca descumpri a minha promessa. E isso me possibilitou criar uma plataforma bacana que eu tenho acesso a todos eles hoje para trocar uma ideia. Vários deles são meus mentores, vários deles me apoiam no fora de série, por causa disso. Então é uma construção, né? Não foi do dia para a noite. Eu tive que começar um dia, e o começo parece realmente estranho, né? Parece que você não vai conseguir. Mas eu fiz isso tudo usando rede social, usando o WhatsApp, usando o Instagram, usando o YouTube. Então eu vejo as redes sociais, elas trouxeram um benefício gigantesco. Assim, eu sou o cara otimista. Óbvio que elas têm a parte ruim, e eu sofro dela também. Eu estava até agora antes, meu filho até falou, pai, no celular. Então, puta, isso é mortal ouvir um negócio desse. Mas eu acho que o benefício que elas trouxeram é muito maior que qualquer outra coisa, sabe? Assim, agora, que elas têm potencial para acelerar e potencializar qualquer lado da força, elas têm. Assim, isso é um fato. E aí depende muito de você, do que você quer participar e do que você topa. Então tem que usar com cuidado, assim, não é de qualquer jeito, assim. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim. A rede social não é o pinico, entendeu? Não é o pinico da sociedade, assim. Você tem que usar ela com responsabilidade, assim. E ainda mais se tem pessoas que te seguem, que se inspiram em você. Putz, isso é fundamental, né? Porque como a gente falou lá no começo, fazendo uma ponte, a inspiração, que é o que esses grandes empreendedores entregam, devolvem, né, como give back ali, ela ajuda demais, assim, parece um negócio abstrato, mas muitas vezes é o que salva a vida de algumas pessoas, assim, elas enxergarem que é possível através da história de alguém, através de algo que alguém fala. Então, que legal. Precisa sim usar, mas usar com responsabilidade. Legal. Alisson, como eu tinha previsto, papo bom é aquele que a gente não vê e o tempo voa, né? Então, muito legal estar te escutando, legal ter te conhecido através do PUC Carreiras aqui, né? Resgatando um gaúcho aí já paulista, trabalhando na área de fronteira de novos negócios digitais, com toda essa tua experiência. Meu querido, qual o teu último recado para essa gurizada aí que está te assistindo, vibrando aí com a tua experiência, teus ensinamentos, né? E como é que eles podem fazer também para, de repente, te acessar e conhecer um pouco mais dessas histórias? Total. O meu recado é uma coisa que para mim faz toda a diferença. É o que separa os 99% dos 1%. Execução. Não fiquem só no campo de ideias, não fiquem sonhando, não fiquem imaginando, pensando, desenhando, botem as coisas em prática. E isso eu estou falando, claro, botar as coisas em prática em pequena escala, com pequenos investimentos, testar, mas exercitem tudo que vocês estão pensando hoje em dia, não deixem na cabeça de vocês. Para mim, esse é o meu conselho, porque por mais que vocês estudem, leiam e sigam os especialistas todos, a hora que você entra no ringue... aquela frase clássica do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Então, você precisa levar o soco na cara o quanto antes, porque é isso que vai acontecer. Você vai levar o soco na cara. E aí a minha mensagem é essa: leve o quanto antes, vai te fazer um bem danado e você vai descobrir que o crescimento acontece quando você coloca em prática e não quando você não coloca as coisas em prática ou só absorve conhecimento. E para me seguir... O pessoal te acha? Eu ia falar, para me achar, o
Foras de Série, no Instagram, no YouTube, tá lá, sigam lá. Todo dia tem caixinha de... Fora de série. Foras com S. Tem um S. Foras de Série. Todo dia tem caixinha com pergunta lá nos stories, podem mandar lá, eu respondo a maioria. E também no @apaese, a minha inicial e o meu sobrenome, apaese. Também fiquem à vontade de entrar em contato, eu sou sempre super solícito e respondo tudo. E podem contar com a minha ajuda. E sigam lá que tem conteúdo muito bom para quem quer conhecimento sobre estratégias digitais, empreendedorismo, cases dessas pessoas que, enfim, construíram histórias legais na vida. Pode seguir lá que todo dia tem. E é isso, muito obrigado, foi incrível, realmente tem muito assunto, esse assunto é muito bom e espero ter contribuído com vocês. Com certeza, vamos contar contigo em outros momentos. Poxa. Foi muito legal aí a repercussão do pessoal, né, vendo que a gente tem um mundo de oportunidades aí e tem que ter essa visão otimista, ser protagonista, contar com as pessoas que vão te ajudar, né, nesse processo, e isso é construção de carreiras, né, Alisson? Muito legal te conhecer, como eu disse. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final dessa palestra da Feira de Carreiras 2020, um evento extraordinário, singular, online. Em nome de toda a equipe do PUC Carreiras, eu quero muito agradecer aí a tua presença, Alisson, pela tua fala, pelos teus recados, né, e por tudo aquilo que tu está colocando à disposição. Eu acho que nós estamos vivendo um mundo aí de abundância, né, e de compartilhamento de informações. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Tenho certeza que ficou aquele gostinho de querer mais. E aí a gente vê que assim, a conversa foi prazerosa, útil, agradável. E quem sabe aí rapidamente vamos te ter aí novamente, voltando aos rincões do Rio Grande para o mundo. Boa. Contem comigo. Estou levando a mensagem dos gaúchos sempre. Muito legal, muito legal. Pessoal, seguimos aí a programação, as demais lives aí na sequência. Da minha parte, muito obrigado por terem me convidado aí, para ter facilitado e mediado essa conversa super prazerosa com um craque do empreendedorismo digital e que está aí fazendo sucesso. E eu também vou seguir o teu YouTube aí para aprender a dar uma aula em YouTube, hein? Estou me preparando também, viu, Alisson? Poxa, vambora que vai ser demais, tenho certeza. Um grande abraço, gente, e nos vemos logo aí. Se cuidem.